Agora vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, que são a primeira dessas 7 petições. Se alguém pecar contra o teu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Até aqui a Escritura, vamos orar? Senhor, nesta noite, ao considerarmos as belas e importantes palavras do rei Salomão, nós pedimos que o Senhor dirija nosso entendimento e submeta a nossa vontade ao Senhor. Em nome de Cristo, amém. Desde cedo nós sabemos que aprender a falar, aprender a pedir, aprender a se comunicar é uma parte importantíssima do processo de crescimento, de socialização do ser humano. Crianças, quando são bem pequenas, por exemplo, vocês aqui, crianças, estou vendo várias já maiores, mas quando vocês eram bem pequenos, vocês não sabiam falar nada para a mamãe e para o papai. Vocês só sabiam chorar. E chorar era o jeito que vocês diziam que tinha alguma coisa que você não estava gostando. Podia ser uma fralda suja, podia ser uma dorzinha, podia ser fome, podia ser a insistência do seu time de coração em cobrar o escanteio curto. Alguma coisa que estava incomodando você e você não sabia botar em palavras. Aí você foi crescendo e uma das coisas que os pais ensinam para vocês é isso, não é? Às vezes até falam, você não é mais um neném, fala o que você está sentindo. Vamos lá, explica, onde que está doendo? O que você tem? Por que você está irritado assim? Crianças vão aprendendo a discernir seus problemas e a comunicá-los aos pais, aos avós, aos professores, seja quem for que cuida deles. E é bom quando isso acontece. Mas não é somente com as crianças que isso é um problema. Aprender a falar, aprender a conversar, aprender a pedir, tem a ver com o jeito correto na nossa cultura de usarmos palavras e direcionarmos e falarmos com as pessoas. Quando a gente deixa de ser criança, a gente continua tendo que aprender a se comunicar. Muitos dos problemas que nós vemos entre amigos, entre casais, entre pais e filhos, reside aí. A nossa incapacidade de uma comunicação que seja clara, gentil, que de fato lide com a questão. Nós nos valemos de comunicação indireta, de dicas, de meias palavras, de ironia e coisas assim, e ficamos frustrados quando as nossas mensagens obscuras não são entendidas claramente. É assim que nós somos. Além disso, nós às vezes vemos que nós queremos comunicar no trabalho as nossas necessidades e problemas e não conseguimos. A gente quer conversar com alguém e a mensagem sai truncada, falta-nos tato, falta-nos sabedoria. Quando se trata de uma conversa com alguém numa posição de superioridade funcional a nós, aí é mais difícil ainda. Seja você conversando com o chefe ou conversando com alguém que você admira muito, até tem um pouco de medo de falar com essa pessoa. Se você é de uma disposição mais tímida, fica ainda mais difícil, não fica? Você ensaia, planeja, diz o que vai falar, repete 6 vezes diante do espelho, antecipa possíveis reações e respostas e chega lá para falar e a coisa não vai conforme o plano e você perde o fio da meada, você não sabe mais o que dizer, é um desastre. Aprendermos a falar é difícil. E não menos difícil é aprendermos a conversar com Deus, aprendermos a falar com o nosso Senhor, trazer o que está no nosso coração. Às vezes, como crianças, a gente só sabe chorar mesmo. E é bom que Ele, como Pai Celeste, sempre interpreta direitinho o que está acontecendo. Mas nós somos chamados pela Escritura a crescermos, na nossa capacidade de nos comunicarmos, de falarmos com Deus, de trazermos o que vai na nossa vida e na vida dos outros diante dele em oração. Podemos crescer. Jesus nos ensinou a orar, não? Foi até uma das leituras hoje do culto da manhã, quando Jesus fala, é assim que vocês vão orar, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e ele vai, e vai, e vai. Jesus nos ensinou a orar, e hoje Salomão também vai ensinar você, irmão, como que você pode fazer com que o seu tempo de oração seja mais frutífero, mais sábio, mais belo, mais íntimo com o nosso Deus. E nós vamos ver 7 pedidos, 7 petições, que são sempre amarradas naquele que é o templo vivo, Jesus Cristo. E nós vamos aprender que em Cristo nós temos o refúgio completo para toda e qualquer necessidade que nós venhamos a passar. Em Cristo, o templo vivo, nós temos refúgio completo para toda e qualquer necessidade que possamos vir a passar. A primeira das petições que Salomão faz é que ele
clama a Deus por justiça. E nós devemos clamar a mesma coisa. Clamar a Deus por justiça. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair sobre o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando o justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Nós estamos na maravilhosa sessão do Livro dos Reis que conta sobre a inauguração do templo. Pastor Marcel nos contou sobre a chegada do Senhor, simbolizada na chegada da arca e a nuvem e tudo mais que se deu naquele dia glorioso. Pastor Tarcísio, então, nos explicou sobre as bases de nossas orações serem ouvidas. Por que elas são aceitas? Porque são feitas em nome de Cristo Jesus, o templo de Deus encarnado. E agora chegamos a essas 7 petições. E ao olharmos para ela, espero, vamos aprender acerca daquele que intercede por nós e vamos ver essas 7 situações que englobam praticamente tudo que nós, enquanto povo de Deus na terra, podemos passar. E a primeira delas é um interessante clamor por justiça. Salomão é o rei. Salomão sabe muito bem que neste mundo caído, coisas ruins acontecem. Pessoas ferem pessoas. E às vezes não fica muito claro quem está certo e quem está errado. Isso ocorre, inclusive, dentro do contexto do próprio reino de Deus, do próprio povo do Senhor, da própria igreja. Ou você só foi ferido na vida por descrentes? Eu tenho certeza que já aconteceu de ter conflitos com irmãos e ficar aquela coisa chata. E Salomão antecipa aqui uma situação em que haveria incerteza sobre a culpa, incerteza sobre o mal. Pessoas iriam ao templo para fazer os seus juramentos, as suas declarações acerca do que aconteceu. Houve dolo naquela transação comercial? Quem de fato comeu o último pedaço de bolo de laranja que ficou sobre a pia? Mentiram? Ou estavam meramente enganados quanto a uma situação que resultou numa morte? De quem é o bebê vivo e de quem é o bebê falecido? Situação que o próprio Salomão teve de lidar, como falamos sobre isso alguns sermões atrás. E sabe, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós percebemos situações de tremenda injustiça, não? Talvez você tenha na sua história algumas coisas das quais você nunca conseguiu convencer direito as pessoas acerca da sua justiça e inocência. Talvez algumas coisas que até hoje seu pai olha para você e fala, eu acho que foi esse moleque. Eu ainda acho que foi ele. E você fala, não foi, pai. Ou talvez o seu pastor até hoje olha meio torto para você por alguma coisa e você fala, não fui eu, foi o fulano. Quando a gente olha ao redor da gente, vemos situações em que parece que o mal venceu, não parece? Situações em que a gente vê o ímpio sair livre, o bandido escapulir. O que a gente faz quando a gente vê essas coisas? O que a gente faz quando parece que a justiça está perdendo? Orar assim, que nem Salomão orou, pedindo a Deus que estabeleça a justiça. Senhor, nós aqui nos tribunais humanos não estamos dando conta e não sabemos lidar. Seja no próprio contexto do lar, seja na igreja, seja na cidade, no estado, não estamos sabendo chegar à verdade, mas nós pedimos, Senhor, que a verdade vença e que o mal seja punido, que o mal caia sobre a cabeça do malfeitor e a justiça venha à luz. Tantas e tantas vezes o que se passou é obscuro para a gente, mas para o Senhor, até as trevas lhe são como o dia. Os estudiosos explicam que muitas e muitas vezes situações de juízo seriam levadas para o templo e talvez o Senhor falasse, desse uma resposta por meio de Urim e Tumim, algum lançar de sortes, algumas coisas assim. Mas o ponto aqui é que, por mais que pareça que a vida humana é cheia de injustiça, o Senhor sabe o que se passou. Você está vendo alguma injustiça ao seu redor? Você ainda sofre por causa de uma injustiça que sofreu ao longo dos anos? Você olha para o povo de Deus sofrido, injusto, ao redor do globo, parece que não tem saída? Faça disso objeto das suas orações. Ao invés de jogar as mãos para o alto e falar, já era, esse mundo é injusto mesmo, peça a Deus. Peça a Deus diante do seu santuário. Ele é melhor nisso do que nós somos. Nós não somos chamados a fazer justiça com as próprias mãos. A gente deixa que as mãos do Senhor façam. E glória a Deus por isso. E o templo é um lugar apropriado para isso, porque ele simboliza a presença do Deus Santo.
aquele que tem tanto seus mistérios como sua clareza, como o pastor Tarcísio nos ensinou. Essa é a primeira petição. Pedimos a Deus por justiça. A segunda é clamarmos a Deus por socorro quando estivermos enroscados nas consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Versos 33 e 34. Olha o que Salomão diz. Quando o teu povo de Israel, por que razão? Por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo. Faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Lembre-se, o significado do templo é Deus conosco. E se Deus está conosco, Ele é a fonte de socorro. Quando estivermos em apuros, nossa primeira ação deve ser sempre recorrer ao nosso Deus. E note, não é apenas quando estivermos apuros causados pelo homem mau da cidade ou coisas assim que acontecem, mas os apuros causados pelo nosso próprio pecado. Percebeu que ele falou isso? Quando o teu povo pecar e se perceberem apuros, socorre no Senhor. Um comentarista chamado Dale Ralph Davis, ele nota muito bem que essa oração de Salomão é o oposto do discurso de formatura. Já foi a formatura? De faculdade ou coisa assim? Sempre tem aquele homem ou aquela mulher que fazem um discurso empolgando a turma e falando com eles. E basicamente o discurso é, vocês são demais e vocês vão mudar o mundo e o mundo vai ser muito melhor porque vocês estão neles. Vão lá e ganhem o mundo. E Salomão olha para o povo e fala assim, quando essa turma aprontar, Senhor, quando eles fizerem bobagem e se enrolarem com isso e sofrerem por causa dos seus pecados, Salomão não tem ilusões acerca da gente. Salomão não acha que nós vamos lá e vamos conquistar o mundo. Ele sabe quem é Israel. Ele sabe que esse povo vai pecar, vai se meter em apuros. Israel lutou muitas batalhas na sua história, mas nem sempre as vencia. Uma das derrotas mais famosas do povo do Senhor foi na batalha em Ai, em que perderam, apanharam de um exército muito inferior. Está descrito em Josué capítulo 7, se quiser ler depois. Isso era algo pactuado entre Deus e Israel. Hoje nós lemos aqui Deuteronômio 28, e é muito interessante ler aquele capítulo que a gente leu as maldições, né? A gente foi lendo e vocês encolhendo. Eu estava observando assim na leitura. Uma coisa mais dolorosa que a outra. Falou, o que está acontecendo aqui, gente? Aquela era a carta de pacto do Senhor para com Israel, dizendo, eu vou pôr vocês na terra e eu vou cuidar de vocês. Mas se vocês se desviarem dos meus caminhos, ele disse para Israel, as consequências são essas. E foi pontuando aquelas consequências todas. E, por exemplo, no verso 25, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Ou seja, Deus já tinha avisado, eu vou estar com vocês nas lutas, mas se vocês forem infiéis a mim, aí eu vou usar os inimigos de vocês para ensinar uma boa lição para vocês. E Salomão diz, quando isso acontecer, Senhor? Não é se isso acontecer. Quando isso acontecer, Senhor? Traz o arrependimento ao nosso coração e livra-nos desse mal. A esperança de Salomão para Israel não está nos israelitas. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Assim como a nossa esperança quanto à igreja não deve estar nos crentes. A nossa esperança para com os nossos filhos, seja os da família ou os da fé, a nossa esperança para com as nossas ovelhas, não é a de que nunca pequem, ou nunca errem, ou nunca deixem o caminho do Senhor por um passinho que seja, mas que no dia em que fizerem, o Senhor os socorra, o Senhor os traga de volta, que os livre do mal que poderá vir dos seus pecados, que sigam sendo do Senhor, mesmo quando caírem. E oramos isso. Devemos clamar ao Senhor pelos nossos, estejam eles já nos apuros causados pelo pecado ou ainda não. Salomão não tem ilusões quanto ao povo e nós faríamos bem em sermos mais realistas assim também. A não olharmos para os nossos filhos e falarem, esses meninos são perfeitos, mantenha-os assim, Senhor. Mas dizer, Senhor, eu sei que meu filho te ama, minha filha te ama, mas eles são pecadores, Senhor, e eles vão em alguns momentos andar longe de Ti.
Quando isso acontecer, Senhor, traze-os de volta. Puxa eles firmes, Senhor. Traze-os de volta com vontade. Faríamos bem em ser mais realistas assim quanto a nós mesmos, quanto aos nossos irmãos, quanto ao próximo. Hoje de manhã, pastor Marcel, pregando em 1 Coríntios, falou muito sobre aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. E Salomão tem o mesmo tipo de visão. É muito fácil você achar que você está bem espiritualmente, que você nunca vai andar pelo caminho do mal, que você vê outras pessoas andando. Mas se você pensa estar de pé, fica atento. É uma baita chance de que você caia também. E justamente pelo fato de que o templo é o lugar onde se fazia o pagamento pelo pecado, nos sacrifícios, era apropriadíssimo orar assim: Senhor, perdoe, Senhor, restaure, Senhor, por causa do sangue, sempre por causa do sangue. Como Philip Ryken coloca, baseando-se nessa expiação, o rei orou para que houvesse um caminho de volta para casa para os pecadores caídos, como sempre há. Deus é um Pai tão amoroso que quando finalmente voltamos para casa, depois de nos afastarmos pelo nosso pecado, Ele vem correndo em nosso encontro. Jesus Cristo é o bom pastor que está sempre à procura de todas as ovelhas perdidas que pertencem ao rebanho. E sabe, talvez seja o seu caso que está aqui hoje à noite. Talvez você já tenha estado perto do Senhor, mas hoje você está longe. Você é o filho pródigo, você é a ovelha perdida, você é Israel, você é como tantas vezes somos. Alguém que amou o Senhor, mas cujo pecado te levou para longe. Escuta, dá para voltar. Salomão orou por Israel. Sabe quem intercede por você? Alguém maior do que Salomão. Volte. Esse é o segundo pedido. O terceiro, clamamos pela providência de Deus nos sofrimentos da vida, versos 35 e 36. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos, o teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Ele aqui fala sobre o problema de quando a terra sofre por causa do nosso pecado. Em Deuteronômio 28 também nós lemos algumas ameaças ligadas a isso, que uma das formas que Deus iria pesar a mão sobre Israel para que acordasse da sua tolice seria fechando as torneiras do céu. Deuteronômio 28, 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão bronze, e a terra debaixo de ti será ferro. Uau, que imagem! Imagine um céu tão duro e seco, que é como se ele fosse de bronze. Não passa nada, não passa água. E por consequência, o chão vai ficando duro como ferro. Já tentou cavar no nosso solo de Brasília em setembro? Fazer uma plantinha, botar lá, você vai, tenta cavar, tenta fazer com alguma coisa, uma pá que seja. Que é isso? Esse chão é de ferro? Haja pá, haja ombro, haja lombar, haja costas, porque o chão vai ficando duro com a falta de água. Em Deuteronômio 11, ele diz: darei erva no vosso campo aos vossos gados, comereis e vos farteis, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós e feche ele os céus, e não haja chuva. Na providência do Senhor havia uma relação direta da terra ser fértil e boa e o povo ter um coração fértil e bom. Lembra quando o Senhor tira Israel do Egito, a promessa é: eu vou colocá-los numa terra fértil, uma terra boa, uma terra proveitosa para viver. E vocês serão o meu povo, e eu ensinarei vocês e amarei vocês e tudo mais. E uma das formas que Deus mostrava para Israel que o coração deles estava deixando de ser fértil era por meio de fazendo com que a terra parasse de ser fértil. Uma forma de mostrar para Israel que o coração estava ficando duro era por meio de endurecer a terra, endurecer o solo. O que Israel tinha que fazer quando percebesse isso acontecendo? Voltar ao Senhor em arrependimento.
mudar de direção, confessar o nome dele, suplicar a ele, e o Senhor ouviria nos céus e mudaria a situação. Mas era isso que o povo fazia? Nem sempre. Por exemplo, no livro de Ruth, nós temos uma história bem interessante. A história do livro de Ruth começa com a notícia terrível de que havia fome em Belém de Judá. Logo em Belém, uma cidade que significa casa de pão. Na casa de pão estava faltando pão. E um chefe de família, um homem chamado Elimeleque, ao invés de fazer isso aqui pelo qual Salomão ora, ele pega sua família e se manda da terra prometida. Em vez de clamar ao Senhor, ele vai embora. Isso é muito sério. Veja, hoje, entenda, isso aqui a gente precisa aplicar com cuidado. Hoje nós não somos, como o Antigo Testamento era, uma nação identificada geopoliticamente. Hoje, a nação feliz com os judeus é o Senhor, é a igreja. Não é um país A, um país B, um país C. A nação feliz que tem Deus como seu Senhor é a igreja. Nós somos uma nação espiritual que se espalha pelas nações. Então a gente tem que ser cuidadoso, a gente não pode pegar e aplicar isso aqui, por exemplo, ao Brasil. A gente não pode dizer coisas como está tendo seca no sertão do Ceará, ou uma geada devastadora em Santa Catarina, por causa de um pecado específico do povo de Deus. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso. É muito cuidadoso, tem que ser muito cuidadosa essa transposição. Porém, nós podemos seguir o princípio geral de que o planeta, de que a Terra sofre sim por causa da queda. Esse princípio geral é ensinado em Romanos capítulo 8, quando Paulo explica que o mundo geme por causa da queda, por causa do pecado, por causa da nossa rebelião contra Deus. Então, quando nós percebermos dificuldades na terra quebrada, na terra caída, nós podemos sim orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que alivie essas coisas. Pedir ao Senhor que, inclusive, use dessas coisas para fazer as pessoas acordarem para Ele. Porque, às vezes, sim, é no meio de catástrofes e cataclismas e coisas assim, que as pessoas acordam para o fato de sua mortalidade, acordam para o fato de que as coisas que a gente acha tão duradouras podem virar fumaça na mão. Então, sim, parte das nossas orações é: Senhor, alivia. Traga alívio, Senhor, aos crentes e descrentes neste planeta, aos que sofrem com fomes e secas, aos que sofrem com enchentes, terremotos, tufões, tornados. Todos os dias, esses resultados de um planeta quebrado estão assolando pessoas, cristãos inclusive. E nós devemos orar para que o Senhor mude essa situação. Inclusive que o Senhor use essas situações para trazer arrependimento e fé a muitos. Você já orou assim? Quando você vê no noticiário, na internet, alguma coisa assim, enchente em Santa Catarina, enchente na Serra Gaúcha, na Serra Fluminense, alguma coisa assim, tornado nas Filipinas, tufão não sei aonde, qual é a sua reação? É apenas falar: uau, que triste, hein? Dobre seus joelhos, peça pelo povo do Senhor que está sofrendo, e peça pelos que não são povo do Senhor, que por meio disso eles tenham seu coração desperto para Cristo. Essa é a terceira petição. A quarta, nós clamamos a Deus por libertação de tragédias, enfermidades que vêm sobre nós. Veja verso 37 e 40. Há uma similaridade com o anterior, mas também há uma distinção interessante. 37 a 40. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Para quê? Qual que é o objetivo dele curar? Verso 40. Para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Salomão lista aqui várias coisas ruins que podem acontecer às pessoas, inclusive a nós, povo de Deus.
Ele fala em particular de coisas causadas por seres vivos, como larvas e gafanhotos e pestes e outras enfermidades. Mas ele fala dessas doenças que nos acometem também. Ele menciona algumas aqui e, obviamente, hoje teríamos muitas outras para incluir. Salomão não tem nenhuma expectativa de que a vida do israelita vai ser tranquila e sem sobressaltos. Mas ele sabe que parte de ser servo do Senhor envolve lidar com doenças, envolve lidar com pestes, com coisas desagradáveis, com perder tudo de vez em quando. A tal da teologia da prosperidade que promete ao crente uma vida sem sustos, sem sobressaltos, sem enfermidades, sem perdas financeiras, ela é totalmente antibíblica. Ela não tem nada com a palavra de Deus. Salomão não tem nenhuma expectativa nesse sentido, nenhum sentimento de estamos em Jerusalém, Deus está conosco, somos os filhos do rei, tudo vai ser tranquilo. Não, ele sabe que calamidades viriam, em grande parte por causa também do pecado do povo, mas não somente isso. Não somente isso. Lá em Deuteronômio 28 é mencionado esse tipo de coisa também, por causa do pecado do povo. De novo, muito cuidado em fazer uma transposição para os nossos tempos e ser taxativo em dizer que se alguém está doente, isso é resultado de algum pecado específico. Já viu gente que fica fazendo isso? A pessoa está com uma dor de barriga, dor de pé, dor de cotovelo, dor de olho, seja o que for. Fala, o que você fez, hein? Quem que fazia muito isso? Tem uma história famosa na Bíblia que a turma ficava fazendo isso. Quem que era? Os amigos de Jó, não eram? Jó ralando com todo tipo de enfermidade, os amigos estavam lá. Alguma você aprontou, Jó. Alguma você aprontou. E talvez você, irmão, já tenha passado por esse desgosto. De ter um problema na sua saúde, um problema seríssimo, talvez algo horrível que aconteceu com você, e algum irmão, se achando bem intencionado, fala, vamos confessar o que você fez, vai. E vai ficar tudo bem. Não seja tolo, não seja leviano. A providência de Deus é muito mais misteriosa do que isso. Certa vez, você há de se lembrar, levaram a Jesus um homem cego e queriam saber de quem era a culpa, de quem era o pecado por ele nascer cego. Lembra disso? E ainda deram as opções. Foi ele ou o pai dele? Eu não sei porque a mãe escapou dessa acusação. Podia ter sido a mãe, né? Ué. E Jesus fala, nenhum deles. É a vontade de Deus para que a obra do Senhor se fizesse em sua vida. De novo, com isso ele não estava dizendo que aquele homem cego não pecava, não é isso. Mas que era errado atribuir uma enfermidade específica a um pecado específico. E a dura realidade, irmãos, é que todos nós experimentamos em alguma medida deste mal. Alguns de nós têm doenças gravíssimas. Algumas que a medicina sequer consegue entender direito. Outros têm doenças crônicas e passam a vida sofrendo com elas. Outros têm doenças debilitantes, alguns sofrem desde pequenos com algumas coisas. Alguns têm doenças fulminantes que chegam e acabam com a vida em poucos meses. E no final das contas, todos morreremos de alguma coisa. Alguma coisa nesse corpo vai falhar. E o objetivo dessa oração é belíssimo. É muito mais do que cura. Oramos, sim, por cura para aqueles que reconhecem. Oramos, pedimos, com frequência fazemos isso, oramos pelos enfermos, oramos pelos que estão com dificuldades, pelos que fazem cirurgias, pelos que lidam com problemas mais diversos possíveis, oramos. Pedimos isso ao Senhor, sim. Mas nós pedimos também pelo coração. E aí o coração não é problemas cardíacos, tá? O coração no sentido bíblico. Quem a pessoa é. Veja, ele fala no 38, toda oração e súplica que qualquer homem, o teu povo de Israel, fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos para o rumo da tua casa. Ouve-te nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age, e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. É muito interessante isso. Salomão, ao olhar pessoas enfermas e sofrendo com todo tipo de coisa, a maior preocupação dele não é com a enfermidade da pessoa, é com o coração dessa pessoa. E ele fala, Senhor, trata dessa pessoa. O Senhor conhece o coração. Quando a gente ora por um enfermo, a gente sabe da enfermidade, mas a gente não sabe como é a vida dessa pessoa lá no íntimo dela.
Mas o texto diz que Deus é o conhecedor do coração de todos os homens, de todos os filhos dos homens. E o objetivo de Salomão pedir por curas é para que eles temam ao Senhor, para que eles amem a Deus. Você ora pelo restabelecimento de alguém? Não deixe de incluir isso. Para que o Senhor, que conhece o coração daquele enfermo, o trate. E no trato dessa enfermidade, que essa pessoa venha a amar a Deus. Porque ser curado de qualquer coisa que seja, mas nunca adorar ao Deus que te restaurou, é apenas ganhar um pouquinho mais de tempo, antes de alguma outra coisa te pegar. Como você ora por enfermos cristãos? Apenas pelo restabelecimento? Ou para que o Senhor, que é o conhecedor de todos os corações, trate aquele coração em meio à enfermidade? Essa é uma boa oração para se fazer. E é muito interessante que muitas vezes Deus usa justamente esses momentos de enfermidade para trabalhar em algumas coisas aqui dentro, não é? Você já experimentou isso? Às vezes, quando o Senhor nos dá uma estacionada e bota a gente ali de molho por uma semana, um mês ou mais, sei lá, naquele tempo, várias coisinhas aqui dentro vão sendo trabalhadas pelo Senhor. Então, inclua isso nas suas orações. Usa, Senhor, esse período de enfermidade para trabalhar na vida daquele irmão. O que é que precisa trabalhar? Só Deus sabe. E a boa notícia é que Ele sabe. Você só pede para Ele fazer. Ele sabe onde ir. E quando você ora por um descrente enfermo, alguém que não conhece a Cristo, alguém que ainda está nos seus pecados, você inclui no seu clamor isso? O desejo de que essa pessoa seja levada, ainda que por meio da enfermidade, a conhecer a Deus, a amá-lo? Pois inclua isso também. Aquele seu parente descrente, aquele seu vizinho, aquela pessoa lá do seu lugar de trabalho que está sofrendo com uma enfermidade terrível, não deixe de orar por sua salvação. É bem mais importante do que a cura. Já que falamos em salvação, vamos à quinta petição. Clamamos pela conversão dos que não amam a Deus. Olha o verso 41 em diante. Também ao estrangeiro que não for do teu povo, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Com que finalidade? Lei, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. É belíssimo esse aspecto da oração de Salomão. Ele sabe que aquele templo é capaz de atrair a atenção dos povos estrangeiros. Ele não é uma casa de oração apenas para Israel. É uma casa de oração para todos os povos. Esse aspecto é maravilhoso. O anseio de Salomão é que, por meio do que vai se passar ali, as nações ouçam e venham adorar o Deus verdadeiro, se voltem para esse templo e queiram conhecê-lo, que ouçam dos grandes feitos do Senhor e venham eles mesmos experimentar do amor e da providência de Deus. Uma pergunta: ver Salomão orando assim, rei de Israel, te surpreende? Porque talvez você tenha uma ideia errada sobre o plano de salvação do Senhor. Muitos evangélicos acham que a salvação do mundo como um todo foi um plano de Deus depois que não deu lá muito certo com Israel. Talvez não coloquem nesses termos exatamente, mas a ideia é essa. Deus escolheu um povo, amou esse povo não saía do lugar e falou, quer saber, vamos para o mundo todo. Nunca foi assim. Veja a oração de Salomão. Salomão entendia o lugar de Israel, do templo e dele como rei, de servir de um farol que iluminava as nações, para que os navios navegando nos escuros desse mundo pudessem se dirigir ao Deus verdadeiro. Os judeus nunca tiveram exclusividade. Eles foram os primeiros a serem adotados, mas nunca seriam os últimos. Foram só os primeiros adotados pelo Pai Celestial para chamarem as nações e falarem, querem ser da família? Pode vir.
Nosso Pai é maravilhoso. E ao ver as coisas que esse pai fazia pelo filho adotivo Israel, eles iriam desejar ser filhos também. Esse tipo de coisa já havia sido prometido nos pactos anteriores. Por exemplo, em Abraão, foi prometido a ele que as nações seriam benditas. Quando Deus fala para ele que ele teria descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar, ele não estava falando de descendentes de sangue, os hebreus étnicos. Ele estava falando de nós, aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Como a Bíblia nos explica no Novo Testamento, os verdadeiros filhos de Abraão são os que creem no que Abraão creu. Eu vejo essa oração de Salomão e eu olho por esse grupo que está aqui presente. Vocês são resultado desse tipo de oração, queridos. O povo do Senhor clamando, Senhor, traz os estrangeiros também. Nós somos os estrangeiros. E nós viemos ao Senhor. Por isso é que Israel é chamada, lá em Êxodo 19, de uma nação santa, de uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes, porque a nação como um todo serviria de intermediário. Lembra, isso que o sacerdote faz, ele faz essa intermediação. E aquela nação faria a intermediação entre o Senhor e os outros povos da terra. Sempre foi esse o plano. Israel nem sempre gostava disso, tá? O exemplo mais famoso é o do profeta Jonas. Você lembra quando o Senhor o convoca para pregar em Nínive e ele se manda e foge? Isso resulta em problemas náuticos severos. Mas você lembra por que ele não queria ir para Nínive? É porque ele tinha medo dos ninivitas? Não. Porque ele não queria que eles se convertessem. Porque ele sabia que Deus gosta de perdoar, aí vou pregar, eles vão crer e vão ser perdoados. Aqueles bandidos vão crer. E aí, o coração dos judeus muitas vezes era assim mesmo. Queriam manter só para eles aquilo que era das nações. E às vezes a gente pode ser culpado da mesma coisa, tá? Quando nós que temos a Cristo, não falamos de Cristo para quem está perto. Não trazemos essas boas novas para quem está perto, para quem está longe. Nós fazemos missões por isso, para que as nações venham, para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido e amado pelo mundo todo. Nosso pedido ao Senhor é para aqueles que não são povo, venham a ser povo, que o nome de Jesus avance. Não estamos mais centrados no templo em Jerusalém, agora centrados em Cristo, o templo encarnado e a sua igreja, cada um de nós uma pedrinha nesse templo. Mas continua valendo que os estrangeiros olhem para o templo e venham e queiram para eles também. Esse é o quinto pedido. Você tem orado por isso? Muitas vezes nossas orações se resumem, por exemplo, a orar pelos enfermos, o ponto anterior. Mas essa deve ser uma oração constante da nossa parte. Seja os missionários que você conhece pelo nome, seja os esforços dos missionários locais, seja o evangelismo que você faz, ainda que de uma forma complicada e meio atabalhoada no seu local de trabalho, seja o seu testemunho dentro de casa, ore para que aqueles que não conhecem a Cristo venham amar o templo encarnado de Jesus Cristo. E nisso nós oramos para que o mal seja vencido de todas as formas. Veja, versos 44 e 45. É o sexto pedido. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviardes e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, para a casa que edifiquei o teu nome, ouve tu nos céus a sua oração, a sua súplica, e faz-lhe justiça. Era muito comum que Israel precisasse lutar. E eram muitos os seus inimigos. Eram muitos os povos que ao longo de sua história desejavam o seu extermínio. Muitos queriam destruir o povo do Senhor. Israel lutava. Quando o Senhor era com eles eram invencíveis. Ganhavam de exércitos muito superiores numericamente, em poderio bélico, e às vezes ganhavam sem nem precisar lutar. O Senhor fazia alguma coisa, vinha o anjo do Senhor e acabava com todo mundo, ele só ficava olhando. E Salomão ora pelos tempos de guerra que ele sabe que viriam. Isso é bem interessante, porque essa oração se dá em tempos de paz. É algo que foi dito exaustivamente já no livro,
Finalmente estamos num período de paz, o reino está tranquilo, tivemos paz dos nossos inimigos, estamos descansando. Depois de muita batalha na época de Davi e de um início conturbado do próprio reinado de Salomão, chegou a tranquilidade. Mas Salomão sabe que isso não vai durar. E nós? Nós não temos mais propriamente batalhas dessa forma, como expliquei antes, nós não somos mais uma nação cristã. Falar nação cristã significa falar da igreja, isso é a nação cristã. Você não pode falar de um país A, B ou C e chamá-lo, essa nação é cristã. A nação cristã é a igreja. E a nossa luta não é contra carne ou sangue, tanque ou espada. A nossa luta é muito mais séria. É contra o mal de forma espiritual, contra as forças das trevas que cegam as nações para que não ouçam a voz do Senhor, contra o nosso coração pecaminoso, nosso desejo pelo pecado. E o pedido aqui é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. E eu quero te incentivar a orar assim. De novo, hoje de manhã, pastor Marcel, em 1 Coríntios, falou sobre o fato de que muitas vezes seremos tentados e achamos que estamos sendo tentados além das nossas forças e que não vai ter jeito. O Senhor mandou uma grande demais, essa não tinha como, Senhor. Não, o texto bíblico nos garante que não. Mas nós devemos orar por isso. Pedir ao Senhor que não nos deixe cair em tentação. Pedir ao Senhor pelos outros, pelos seus irmãos. Você ora isso pelos seus irmãos? Muitas e muitas vezes nossos irmãos estão passando por tentações terríveis nas mais variadas áreas. E essa deve ser uma oração constante do nosso coração. Abençoa o fulano nesse trabalho novo, certamente novas e inesperadas tentações. Abençoa aqueles jovens que passaram na faculdade. Eles estão para enfrentar terríveis tentações que eles nem imaginam. Abençoa esses pais que acabaram de ter neném e ainda não sabem quantas vezes serão tentados a brigas e ao mal de várias formas que nem imaginam. Oremos para que nas nossas batalhas contra o mal sejamos bem-sucedidos, para a glória de Deus, pelo nome do Senhor. Para que tenhamos vitória contra o mal hoje e amanhã, para que o Senhor nos ajude a não irmos pelo mal. Você tem orado isso? Por si mesmo, pelos seus pastores, pelos seus irmãos da igreja. Por vezes nós ficamos bem escandalizados com o povo de Deus e falamos assim: olha só, esse monte de crente que vive aprontando, e é para ficar escandalizado mesmo. Mas você tem orado para que isso não aconteça? Você tem pedido: Senhor, preserva-nos do mal, preserva-nos dos escândalos, preserva-nos das tentações, livra-nos do maligno, que anda que nem um leão tentando dar suas mordidas. Mas e quando a gente acaba cedendo? Quando a gente acaba não vencendo o mal? Aí vem a 7ª e última petição. Oramos pelo perdão dos pecados. Verso 46 até o final. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos, cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste, para a casa que edifiquei o teu nome. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti. Move tu a compaixão aos que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque o teu povo, tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo, à súplica do teu povo Israel, a fim de o ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. O pedido final, conectando, juntando tudo: Senhor, nós vamos pecar.
E talvez nós venhamos a experimentar seríssimas consequências pelo nosso pecado. Mas nós pedimos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Quando pecarem contra ti, de novo, olha o realismo de Salomão. Pois não há homem que não peque. Você já orou assim acerca dos seus filhos? Senhor, quando meus filhos pecarem contra ti, pois não há filho que não peque. A gente pede, livra-os do mal, não os deixes cair em tentação, mas a gente também pede, perdoa as nossas dívidas. O Senhor Jesus nos ensinou essa parte também, não? Perdoa as nossas dívidas. Não há homem que não peque, depravação total veio com tudo aqui, hein? Salomão não tem ilusões quanto a si mesmo, nem quanto a sua mamãe, nem quanto a seus irmãos, quanto a seus súditos, seus amigos. Nós até temos, mas a palavra de Deus sabe quem somos. Não é se pecarmos, é quando pecarmos. Veja, Salomão leva a um caso extremo, uma situação de terra arrasada mesmo, em que o pecado da nação se tornou tão contumaz que o resultado foi o exílio prometido por Deus. Nação estrangeira vem, a gloriosa terra de Israel é devastada, o povo é levado para longe. Qual que é o pedido de Salomão? Quando isso acontecer, Senhor? Quando a nossa vida estiver devastada pelo pecado que cometemos e cairmos em nós mesmos, mesmo que as consequências já estejam sobre nós, quando o teu povo acordar, Senhor, pedimos que até mova os nossos captores e nos traga de volta e nos reconcilie contigo. E é impressionante ver essa fala de Salomão, pois foi exatamente isso que aconteceu, não foi? Nós chegaremos lá em nossos estudos futuramente, mas a rebeldia que leva ao exílio babilônico é exatamente isso aqui que ele está orando. E depois, na história da redenção, com Deus misericordiosamente movendo as peças do xadrez da história para trazer o seu povo de volta, movendo o coração dos seus captores. E como que a gente ora assim hoje? Nós clamamos a Deus que nos proteja, mas que nos traga de volta quando pecarmos. Essa é uma boa oração para fazermos. Senhor, ainda que nós estejamos tão longe do Senhor, que estejamos sofrendo as consequências da nossa rebelião, e pareça que tudo está perdido, traz-nos de volta, Senhor. Traz a gente aqui para perto de novo. Ainda que a gente esteja longe, com vontade de comer o que os porcos comem, recebe a gente de volta, Senhor, na tua casa. Nós clamamos a Deus que nos proteja e as razões são as mesmas que Salomão deu, pois somos o povo dele, pois somos a herança dele, e é tudo acerca dele e do seu amor. Pois tu, Senhor Deus, nos separaste dentre os povos para a tua herança. A razão pela qual nós podemos orar isso com confiança bela é porque antes desse mundo existir, Senhor, o Senhor já tinha nos separado para sermos teus. E talvez em nossas vidas nós andemos longe um tempo e demonstremos a nossa rebelião de uma forma terrível. Nós somos teus, Senhor. Ainda que a gente se esqueça disso, o Senhor não vai se esquecer. Nós somos do Senhor. Traz a gente de volta. Nós somos sua herança. Nós somos seu amor, seus filhos. A Bíblia está nos ensinando a orar. Salomão nos ensinou, depois aquele que é maior que Salomão também nos ensinou. E mais do que ensinar, ele quem nos possibilitou a oração, como aprendemos no domingo passado. Um comentarista chamado Peter Leithart, ele coloca assim: Yahvé estabeleceu sua morada no centro de Israel, estica seus braços para um povo teimoso, que se recusa a se voltar para ele e ser curado. E isso também é cristologicamente significativo, porque quando o templo humano apareceu Jesus Cristo, os judeus se voltaram contra ele e o rejeitaram. A história de 1ª e 2ª Reis é a história de um templo rejeitado. Um Messias rejeitado e sofredor, um templo destruído, mas destinado a ser reerguido. Ele veio para ser isso mesmo. O mediador que ora por nós, o profeta que nos ensina a orar, o caminho pelo qual nossas orações são aceitas. Toda e qualquer oração é, acima de tudo, acerca de Cristo. Porque o templo é o ambiente de julgamento e é o ambiente de perdão.
E se insistentemente Salomão fala que se voltem para o templo, que estendam as mãos para o templo, que apontem para o templo, o nosso clamor é o mesmo, que apontemos para o templo, que voltemos os corações para o templo, não o templo de pedra lá de Jerusalém, o templo de carne, Jesus Cristo. A Ele nos voltamos sempre. A Ele nos voltamos. Porque Ele veio para um funeral e ressurreição. É a Cristo que clamamos por justiça quando estamos confusos e parece que o mal vai triunfar. Ele garante que não. É a Cristo que recorremos quando estamos em apuros por causa do mal. E quem vai a Ele jamais recebe um não. É a Ele que imploramos por misericórdia poderosa quando este planeta mostra suas fraturas resultantes do mal que fizemos. Ele é capaz de aquietar tempestades. É a Ele que recorremos quando afligidos em enfermidades com risco de morte, com nossa carne desfalecendo. Ele já mostrou quantas vezes que Ele é capaz de curar. E mais do que curar, Ele trata do coração. É a Ele que clamamos para que as nações venham e o conheçam. E no nome dEle fazemos discípulos para todo lado. É a Ele que recorremos quando enfrentamos o mal e quando somos tentados. O sumo sacerdote que conhece a nossa fraqueza. E é a Ele que recorremos quando caímos, clamando por seu sangue que nos limpa. É tudo acerca dEle. Cristo é nossa oração. Cristo é quem ora por nós. Cristo é por meio de quem sequer podemos orar. A Ele, pois, a glória pelos séculos. Amém. Louvado seja, Senhor, por Jesus Cristo, o templo encarnado, por meio de quem podemos fazer todas essas petições. E nós pedimos, Senhor, nós pedimos por justiça, nós pedimos pelo avanço do Teu reino, nós pedimos que nos livre do mal, nós pedimos que não nos deixe cair em tentação, que perdoe as nossas dívidas e nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra como é no céu. Cuida de nossas necessidades, do nosso pão de cada dia, das coisas que o Senhor mesmo prometeu. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.